Bom dia, meu nome é Agnes. Hoje eu vou apresentar sobre seminário, de especificação celular autônoma por determinantes citoplasmáticos. Bom, aqui são alguns assuntos, que serão discutidos no decorrer da apresentação. Será sobre introdução, níveis de comprometimento, diferenciação celular, próprio processo de comprometimento, especificação autônoma, determinantes citoplasmáticos e determinantes citoplasmáticos, especificação autônoma nos tonicados, que é um dos exemplos de especificação autônoma, e a bibliografia. Bom, em 1883, o embriologista William Brooks, ele fez uma reflexão que dizia que uma das melhores coisas do mundo era a capacidade de existir. A partir de um ovo, desorganizado, que ele se reproduz, na verdade, um ovo fertilizado, ele vai se dividir e até formar um animal adulto. Ele percebeu, então, que o processo ele é muito complicado e cheio de detalhes, por isso ele era considerado um mistério do desenvolvimento, Até porque se transformar em um corpo organizado a partir de um ovo é muito detalhe, envolvido. Com isso, gerou uma grande expectativa entre os biólogos e embriologistas que não ficaram para trás, foram também estudar para entender o que estava acontecendo, o que acontecia realmente com as células. Eles se perguntavam como que células diferentes elas se entendem, se conectam e se comunicam com o mesmo genoma, mesmo sendo diferentes, Uma curiosidade de destaque que é mais uma pergunta, como que as células são diferenciadas pelo processo de maturação, Elas são diferenciadas por esse processo quando a maturação ela inicia quando as células têm um compromisso com uma linhagem específica de célula. Com o tempo, o tipo celular ele vai se tornando específico para uma função e termina assim a diferenciação, Alguns indivíduos têm o destino celular que pode se alterar, a partir do momento que o ovo ele é fertilizado, ele vai se dividindo. Já em outras espécies, o que se divide é apenas os núcleos, que é um dos exemplos, é a mosca da fruta. Bom, falando um pouco sobre os níveis de comprometimento, a gente pode colocar essa imagem. Coloquei essa imagem que estava no livro falando sobre as crianças na areia da praia. Que quando a gente vai na praia e olha para a areia, os grãos estão todos desorganizados. E se juntarmos, com água e tudo mais, se a gente juntar, a gente consegue organizar esses grãos de areia e formar esculturas, Não seria diferente no nosso corpo, onde as células, onde a partir do ovo fertilizado, para ele se dividir, ele vai estar todo desorganizado,
mas aí ele vai se formando até se organizar e manter, né, funções específicas do nosso corpo. Bom, falando agora um pouco sobre diferenciação celular. Diferenciação, ele é um processo onde a célula deixa de se dividir, né? É o momento que a célula já se dividiu e desenvolve estruturas especializadas com funções diferentes, né? Ele é considerado o estágio final de vários eventos de uma célula indiferenciada de um embrião que vai se tornar um tipo celular particular. Bom, um exemplo disso é a hemácia, né, que ela vai se diferenciando na sua composição de proteínas, né? Elas se diferenciam umas das outras quando comparadas ao local que elas se encontram no nosso corpo. Aqui, falando um pouco sobre o tipo de célula, o produto final dela, né, o que é produzido a partir delas e a sua função. Bom, a célula do queratinócito, que é uma célula epidermal, ela produz queratina, tem função de proteção contra abrasão, dissecação. A célula da hemácia, que ela produz hemoglobina, tem função de transporte de oxigênio. Célula do cristalino, que ela produz cristalinas e tem função de transmissão de luz. Célula do linfócito B, produz imunoglobulina, tem função de síntese de anticorpos. A célula do linfócito T produz citocinas, tem função de... elas destroem células estranhas e participa da regulação da resposta imune do corpo. A célula do melanócito, ela produz melanina e função de produção de pigmento. Célula da ilhota pancreática produz insulina, regula o metabolismo de carboidratos. Célula de Leydig, ela produz testosterona e com isso produz dá característica sexual masculina. A célula do condrócito, que é uma célula formadora de osso, ela produz a matriz óssea, tem função de suporte, né, do esqueleto. A célula do miócito, que é uma célula muscular, ela produz actina e miosina e faz contração muscular. O hepatócito, a célula do hepatócito, que é uma célula do fígado, ela produz albumina do soro e algumas enzimas. Função de produção de proteína do soro e função enzimática também. Células dos neurônios, que produzem neurotransmissores, acetilcolina e serotonina, como exemplo, né? Tem função de produção de proteína do soro e várias... os neurônios têm função de transmissão de sinais de comunicação do sistema nervoso. Células do túbulo do oviduto da galinha, produz ovoalbumina, função de proteína, de dar a proteína de produção, né, proteína da clara do ovo e para nutrição e proteção do embrião. Célula do folículo de ovário do inseto, produz proteína do córeo e também tem função de proteína da casca do ovo e proteção do embrião. Bom, falando agora sobre comprometimento. Parei.
Falando agora sobre comprometimento, né? Como eu já havia comentado, algumas células têm composição química diferente. Composição química e composição celular, né? Elas ocorrem graças a um processo, né, chamado de comprometimento, que durante esse processo a célula ela não parece ser diferente e não demonstra sinais, né, de diferenciação, mas o seu destino final ele é restrito. E falando um pouco sobre os níveis, né, de comprometimento, esse processo, né, de comprometimento ele é subdividido em 2 estágios. O primeiro é o da especificação. São 2 estágios, né, que é a especificação e determinação, onde o primeiro estágio, né, que é a especificação, ele se torna específico quando se torna capaz de diferenciar autonomamente. Nesse estágio, o comprometimento celular ele é instável, ou seja, quando colocados em um meio com outras células diferentes, o seu destino final ele poderá também ser diferente. Nesta figura aqui, né, na A, verificamos então que 2 tipos de células juntas, que é a amarela, se torna especificada a ser neurônio, e a vermelha ela pode ser especificada, né, como músculo. Isso só vai acontecer se elas serem colocadas, né, separadamente, isoladamente. Já no segundo estágio, que ele é a determinação, né? Nesse estágio, uma célula ou um tecido, né? Ele é determinado quando ele se torna capaz de se diferenciar autonomamente, mesmo se colocarmos em outra região do embrião. Ou, como um exemplo anterior, né, junto com outras células diferentes. Se um tipo celular ele conseguir se diferenciar a partir do seu destino especificado, mesmo ele sendo colocado em outro lugar, né, nessa circunstância, ele vai ser considerado como um comprometimento irreversível. Aqui, né, temos a figura B e a figura C, que são 2 células de blástula colocadas juntas, né, em uma mesma cultura. Na B, que é a célula em vermelho escuro, ela vai ser a célula em vermelho escuro, ela foi especificada, mas não determinada para formar músculo, né? Ela simplesmente formou ali. Mesmo, ela já tem a sua especificação na sua estrutura, né, celular e química. Já na figura ela é instável e a célula especificada ela é específica para ser neurônio, porém ela foi modificada para ser ela foi específica para ser músculo, porém ela foi modificada para ser neurônio, uma célula de neurônio.
Já na figura C, se a célula vermelha ela for comprometida e determinada a se tornar músculo, no momento da cultura ali, né, ela vai continuar se diferenciando no tipo celular do músculo, mesmo tendo qualquer alteração, né, com células vizinhas. Com isso, podemos concluir que durante a embriogênese, né, uma célula ela é amadurecida através de estágios específicos que são destinados a locais e funções específicas. Bom, falando agora sobre especificação autônoma, nesse processo, os blastômeros do embrião inicial eles vão receber um conjunto, né, de fatores de determinação fundamentais, né, dentro do citoplasma do ovo. Ou seja, em diferentes regiões do ovo, eles vão conter vários determinantes morfogênicos, né, morfogenéticos, que vão influenciar o desenvolvimento da célula. Muitas vezes esses determinantes eles serão fatores de transcrição, que vão regular a expressão de cada gene. Bom, nesse processo, as células elas saberão desde o início quais serão suas funções e o que elas vão formar sem precisar interagir com outras células. Aqui é um exemplo do caramujo, né? Onde os blastômeros eles serão futuras células trocoblásticas, que elas estão isoladas, né, na placa de Petri. Neste caso, cada célula ela vai saber, né, como eu havia comentado, ela já vai saber desde o início da sua divisão qual será a sua função. Com uma precisão assim perfeita, né? Neste caso, o destino do trocoblástico ele vai sugerir então que os blastômeros são particulares, né? Que eles já são específicos e determinados para o seu destino final. Bom, falando agora um pouco sobre determinantes citoplasmáticos, né? E especificação autônoma nos tunicados. Os tunicados ele é um dos melhores exemplos, né, de especificação autônoma. Em 1905, o pesquisador e embriologista do Laboratório de Biologia Marinha, Edwin, ele fez um mapa, vamos dizer assim, um mapa mental, né, devido a vários estudos feitos, né, por ele, com o embrião do tunicado, onde essa parte amarela escura, né, com as laranjas,
é a parte que vai formar o músculo do embrião. E durante todo o seu processo, né, de embriogênese, ele vai manter essa cor mais escura desde o início até o final, até a sua vida, até, né, nessa terceira imagem aqui embaixo, ele vai se manter amarelo, que é a parte do músculo formado. Ele dizia que assim que mesmo se fosse retirado de um lugar, né? Mesmo se essa célula fosse retirada de uma parte, de um local do corpo para outro local, essa célula ela vai continuar tendo seu papel, e não só tendo seu papel, vamos dizer assim, na sua genética, mas ela vai continuar funcionando perfeitamente. Por exemplo, essa parte amarela, que é a parte do músculo, né? Que é o que vai formar a cauda. Se ele tirar dessa parte e colocar em outro, ele vai continuar mesmo assim formando a cauda do embrião. Aqui mostra sobre a especificação autônoma, né, do embrião inicial, quando os 4 pares de blastômeros do embrião, ele vai formar 8 células não dissociadas, cada uma formando estruturas, né, que seria formado se tivesse permanecido no embrião. Em 1973, Whittaker, ele confirmou a pesquisa, né, do embriologista. Ele confirmou uma outra tese, né, mais uma tese bioquímica da segregação citoplasmática, onde ele utilizou essa célula B4.1, que ela iria formar um músculo, e ele retirou, né, de um local do ovo fertilizado e colocou em outro lugar, e mesmo assim foi formado, né, um embrião com as mesmas características, né, e mesmo assim foi formado a cauda do tunicado. Bom, o livro, a bibliografia pesquisada, né, sobre o assunto foi o livro de Biologia do Desenvolvimento, de Gilbert e Barrese, da sua 11ª edição. Obrigada.